Convido a igreja a se colocar de pé. Amém? Grande é a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor manda falar nesta noite. Ai de ti, se desviar da presença dEle. Aleluia. Grande é a obra que o Senhor tem contigo. O Senhor manda te dizer. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. És escolhido desde o ventre. Aleluia. És meu, assim diz o Senhor. Porque temas, o Senhor manda te dizer nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, eis-nos aqui. Nós já podemos sentir o teu sobrenatural, nós podemos sentir a tua presença. Papai querido, nós te louvamos por essa oportunidade de vida, porque a tua palavra nos diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós fomos escolhidos nesta noite para estarmos aqui na tua presença. Papai querido, agora vem a melhor parte, que é a tua palavra, que é o nosso alimento espiritual. Essa palavra, ó Pai, que tem nos mudado de dentro para fora. Esta palavra, ó Pai, que tem nos dado vida e vida com abundância. Essa palavra, Senhor, que tem mudado a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Essa palavra, ó Pai, que tem sido a diferença na vida de cada um de nós aqui nesta noite. Papai querido, abra o nosso entendimento espiritual. Abra os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Que nós venhamos esvaziar de nós mesmos, Senhor, mas que a tua presença seja notória através das nossas vidas nesta noite. Apresenta o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Papai querido, continua usando ele da forma que o Senhor quer, com a ousadia do Senhor. Papai querido, e eis-nos aqui. Continua falando com a tua amada igreja, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias nessa noite. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É muito gratificante sentir a presença do Espírito Santo no meio de nós. Abram vossas Bíblias em Salmos 73. Salmos 73. Amém? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheios se lhe espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e levado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim,
eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como cai na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com o sonho o que acordas, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita, guia-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviam de ti. Apostatando, se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Asaf aqui faz aquilo que nós um dia fizemos, porque também um dia nós não tínhamos o verdadeiro conhecimento de Deus. Ele faz uma comparação da vida sofrida dele com a vida dos ímpios, pessoas fazendo de maneira errada as coisas, pervertindo a palavra, enganando e juntando ouro e prata. Ele não consegue entender por que aquelas pessoas conseguiam de tal maneira se enriquecer, não passar pelo sofrimento que ele estava passando. Mas num determinado momento a palavra de Deus fala que ele entra no templo do Senhor. O templo do Senhor, a compreensão daquilo que Deus tem de valor nas nossas vidas, que nós só vamos entender a partir do momento que nós buscamos. Se você buscar a Deus, a palavra de Deus fala que quando nós o buscamos, nós vamos achá-lo, mas nós temos que buscar. A partir desse momento, nós começamos a observar o outro lado da moeda. E você vai perceber que quando Noé construiu uma arca, ele estava apenas ele e a sua família. Todo o povo que estava do outro lado não estavam preocupados com a palavra de Deus. Porque quando nós começamos a andar nesse caminho, nós temos que desprender de muitas coisas que antes nós achávamos corretas. Nós começamos a aprender o verdadeiro valor das coisas que Deus tem para nós. A saber que Ele ama as pessoas humildes. A saber que existe sempre um tempo para Ele operar dentro do nosso coração. E que aquelas pessoas que construíram a sua casa em meio a fazer coisas erradas, um dia essa casa vai desmoronar, porque desmoronou para todos esses homens que andaram fazendo errado. Onde está a Babilônia? A Babilônia não existe mais. Onde estão os assírios que castigaram o povo de Deus, as 10 tribos que levaram eles, que se tornaram samaritanos, misturando as suas raças? Onde estão os assírios? Já não existe mais. Onde está o Egito, que era potente naquela época, quando Moisés estudou nas suas melhores escolas? O Egito hoje é do povo mais fraco entre nós, um povo sofrido, um povo castigado, não tem mais a sua cultura, se perdeu durante as guerras que enfrentaram. Onde estão os romanos, que foi o povo mais poderoso, que conquistou, que construiu, que castigou, que escravizou nações e mais nações? Não existe mais.
E a palavra de Deus vem rompendo todos esses reinos. O povo de Deus vem rompendo todos esses reinos até chegar aqui, onde nós estamos reunidos sob essa mesma palavra do Senhor. Às vezes nós olhamos as pessoas que estão crescendo de maneira errada, políticos e todas essas pessoas que você vê todos os dias nos jornais. Mas sabe que o fim deles está próximo, porque o Senhor Jesus está chegando, e o Senhor Jesus vai cuidar do seu povo, de cada um de nós. Em Deuteronômio 7, a palavra de Deus fala assim, Deuteronômio 7, vamos navegar sobre a palavra de Deus, Deuteronômio 7, 1 a 6. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que ti, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com eles conserto, não terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas os teus filhos, e não tomarás suas filhas para os seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Um povo que havia sido tirado da escravidão, colocado no deserto. Deus deu as leis para esse povo, entendimento daquilo que podia e daquilo que não podia fazer. A mesma coisa acontece nos dias de hoje, através dessa palavra. Vai levar um tempo para esse entendimento vir entrar dentro do nosso coração, mas a nossa força de vontade faz com que a gente conquiste. Pode haver batalha sem vitória, mas nunca haverá vitória sem batalha. Esse povo aqui estava mostrando, o Senhor estava mostrando para esse povo aqui que estava entregando a terra de Canaã para eles, porque o povo que estava lá dentro estava fazendo coisas erradas, estava corrompidos, sacrificavam seus próprios filhos a Baal. E a partir desse momento, Deus, com a sua mão poderosa, com a sua justiça, coloca esse povo para lutar. E ainda dá a chance para aquele povo lutar para ficar naquela terra. Porque Deus é justiça, lembra disso. Esse povo entra conquistando aquilo que Deus tinha dado para eles, mostrando para mim e para vocês. Deus tem o melhor para nós, mas Ele quer que nós lutemos para receber aquilo que Ele tem. Ele nunca vai te dar nada de mão beijada para você. Ele vai te colocar as ferramentas que você pode lutar e vai falar: lute, a terra é sua, mas você tem que lutar. Ele dá a palavra para cada um de nós e fala: pega essa palavra, coloca dentro do coração e vamos continuar lutando e vencendo batalhas comigo. A batalha agora é diferente, não é com aquela espada material, mas com a espada espiritual, que é a própria palavra de Deus. A partir do momento que Deus vai encorajando, porque a palavra de Deus nos encoraja, nos fortalece, cada vez que nós viemos aqui, nos tornamos mais fortes, porque é assim na vida do crente, a palavra vai fortalecendo a nossa alma, o nosso espírito, e coisas que antes nós tínhamos medo, hoje nós não temos mais, porque sabemos que nós não lutamos mais sozinhos, porque Deus luta conosco. Deus fala para esse povo: agora vocês vão receber a terra prometida, vão lutar, mas eu vou estar com cada um de vocês. Mas vocês têm que ter a força de vontade de lutar por aquilo que eu estou entregando na mão de vocês. E aquele povo entra, vence batalhas, conquista
terra prometida. Moisés perece, Josué assume a responsabilidade, porque a obra de Deus ela não para, ela continuará sempre rompendo o tempo, porque o tempo para a palavra de Deus não existe. Lembra disso. Se nós continuarmos seguindo esse caminho, sempre com força de vontade, Deus estará colocando sempre obstáculos para que nós cresçamos cada vez mais. Obstáculo é aquilo que se coloca no solo para que a árvore cresça com mais força, para dar o fruto doce, que é a palavra de Deus, o fruto que está na terra que o Senhor prometeu. Aquele povo ímpio que estava fazendo da sua maneira, do seu jeito, fazendo coisas erradas, agora estava sendo substituído por um povo que tinha o conhecimento da palavra de Deus. Porque a impunidade das coisas erradas, mais cedo ou mais tarde, será julgada pelas mãos poderosas do Senhor. Então não olhemos para o mundo e para as coisas que estão erradas, porque mais cedo ou mais tarde o Senhor julgará todos eles. Por isso nós temos que estar firmados nessa palavra, porque nós estaremos do lado do Senhor Jesus, em meio à palavra dele. Em João 12, a palavra de Deus fala assim, João 12, vamos lá no Novo Testamento, João 12, 1 a 7. Olha como a impunidade acaba. E graças ao povo que recebe a palavra de Deus. Você vai ver que Noé era em pouco número, era Noé, sua esposa, seus 2 filhos e as suas 2 noras. Mas através de Noé, com aquele povo, com a fé no coração, o Senhor julgou todas as nações que estavam fazendo de maneira errada. Então não olhemos para as coisas erradas, mas olhemos para as coisas certas, que é a palavra de Deus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Um dos discípulos do Senhor Jesus, Judas Iscariote, tomava conta da contabilidade. E Judas andava com Jesus, mas ele estava de olho nas concupiscências do mundo, nas coisas materiais, de tal maneira que foi até usado pelo Senhor Jesus, mas não conseguia enxergar o verdadeiro sentido da palavra, a salvação. Ele estava próximo de Jesus, mas o coração estava distante da obra. E quando Maria vai ungir o Senhor Jesus, mostrando que ela não olhou pelo preço daquilo que ela comprou, aquele nardo caro, que era 1 ano de trabalho, ela colocou tudo aquilo para servir o Senhor Jesus. Quando Judas Iscariote vê aquela situação, ele a repreende, mostrando para mim e para vocês que ele tinha muito que aprender. Mas o que é mais bonito, que Jesus sempre tinha uma palavra doce. Para todas as vezes que as pessoas criticavam Jesus, castigavam Jesus, ele tinha sempre uma palavra suave, uma palavra de crescimento, uma palavra de proteção para todos aqueles discípulos e para nós, porque essa é a mesma palavra.
Judas Iscariote, no determinado momento da caminhada com o Senhor Jesus, ele para de acreditar naquele ministério. Talvez ele quisesse que Jesus fosse um cavaleiro, um rei montado num cavalo branco com uma espada, matando as pessoas, guerreando. E Jesus veio para vencer uma batalha espiritual. Essa batalha espiritual nós só vamos conseguir enxergar a partir do momento que é colocado dentro do nosso coração o Espírito Santo de Deus, e aí você começa a entender. Aquilo que aconteceu na vida de Saulo de Tarso, quando Jesus Cristo aparece numa luz e uma voz fala: por que me persegues? Quando Ananias vai orar, que Ananias coloca a mão na sua cabeça, que ele tinha perdido a visão, ele volta a enxergar, mas agora ele volta a enxergar as coisas que Deus tinha colocado no caminho dele. E aí ele não mais olhava as coisas do mundo, mas sim as coisas de Deus. Não se preocupava mais com as coisas materiais, mas se preocupava com as coisas espirituais. Deus pode levantar financeiramente qualquer um de nós aqui, e tem feito isso, mas o intuito da palavra, primeiro ele vai te dar um entendimento espiritual, para depois colocar bênçãos na sua mão. Senão você nunca vai entender, e quando você receber, você se distancia de Deus, e Ele quer salvar cada um de nós. Esse é o intuito da palavra. Judas Iscariote olhou muito as pessoas que tinham dinheiro, abastardas. Tanto é que na primeira oportunidade que ele teve, ele vai até o Sal dos Seus, e a partir daquele momento ele vende Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Ele trocou a sua salvação, a vida eterna, por causa de coisas materiais. Aquilo que o salmista estava falando, que ele olhava o mundo, ele via as pessoas ímpias crescendo financeira, e não conseguia entender por que ele estava passando aquela dificuldade com Deus no coração. Mas Deus tem o tempo determinado para você aprender isso, e é através desse tempo é que aquelas pessoas vão olhar, e muitas delas às vezes serão salvas também, porque aconteceu na vida de Zaqueu, que era rico, que era próspero, mas que o próprio povo não gostava dele. E quando viu Jesus Cristo pregando o evangelho na maior dificuldade, às vezes não tinha nem lugar de encostar a sua cabeça, e às vezes nós reclamamos da nossa vida. Jesus, o Filho de Deus, às vezes não tinha nem onde encostar a sua cabeça, mas ele sabia o valor que essa palavra tem para cada um de nós, e por isso ele continuava pregando o evangelho. Ele já sabia que Judas ia traí-lo, mas mesmo assim ele continuava falando para Judas Iscariote: ai daquele que trair o Filho do Homem. Ele sempre deixava pistas para que ele acordasse, para que o espiritual dele voltasse, e ele não entregasse o Senhor Jesus. Tinha que acontecer, ia acontecer de toda maneira, mas ele tinha o poder de não querer fazer aquilo que estava em Gênesis, quando Caim vai matar Abel. Deus falou para ele: está sob as suas mãos, você tem poder de você não querer pecar. Pode vir à vontade, mas se vir à vontade, você repreende e não peques, porque o verdadeiro sentido é a palavra do Senhor. Judas não ouviu, e no final o que aconteceu? Quando ele recebe, quando ele trai o Senhor Jesus, quando ele se arrepende, já é tarde, porque o Senhor Jesus já estava sendo preso. E aí ele amarra uma corda no pescoço, tenta devolver o dinheiro. O próprio povo que tinha entregado não quis pegar de volta, porque era um dinheiro sujo de sangue. Então muitas das riquezas que às vezes a gente olha no mundo é suja de sangue, enquanto que aquilo que Deus dá para você é eterno. Se Ele te colocar coisas espirituais na sua mão, é eterna. Se Ele colocar coisas materiais, é eterna. Olha a vida de Jó, restituiu Jó de novo. Ele perdeu tudo que tinha, mas foi restituído. Mas ele passou por uma prova grandiosa para conhecer a Deus, e nós também vamos passar, mas Deus estará conosco, porque Ele nunca coloca um peso que você não consegue carregar. Quando o Senhor Jesus estava cansado daquela
carregaram aquela cruz, apareceu um tal de Simão e ajudou o Senhor Jesus a chegar até lá em cima. Em 1 Samuel 16, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Saul foi o primeiro rei levantado pelo Senhor. Só que Saul olhou as coisas do mundo, cobiçou as coisas do mundo, não honrou a palavra de Deus. Quando Deus manda ele numa batalha, e falou para ele que ele tinha que matar todos, e não era para pegar nada que tinha de valor daquele povo. Ele pegou o que tinha de valor e ainda trouxe o rei daquele povo vivo. A partir desse momento e outros erros que Saul cometeu, o Senhor parou de andar com ele. Uma das coisas mais maravilhosas que você possa ter, nós podemos ter na nossa vida, é a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. Aquilo que Saul fez de cobiçar coisas erradas, porque quando ele trouxe aquele tesouro que era das outras pessoas, aquele tesouro que tinha sido conquistado através de batalhas, de guerras, de sofrimentos, de coisas erradas, o Senhor não quis mais andar com ele e levanta Davi. Agora veja a diferença de Davi para Saul. Davi, quando é ungido, porque o Senhor não falou para Davi naquele momento que Samuel foi ungir ele na casa de Jessé, que ele ia ser rei. Foi apenas lá em ungiu. E algo aconteceu na vida dele, ele acreditou que algo ia acontecer e realmente aconteceu. Em todas aquelas perseguições que ele teve, em momento nenhum ele quis matar Saul, que era rei. Ele quis tomar o lugar de Saul, que era rei. Ele soube esperar o tempo determinado por Deus na vida dele. Mesmo quando ele vence Golias, ele continua avançando com humildade no coração. As pessoas começavam a ver que havia algo diferente na vida daquele menino, que estava crescendo com o tempo, igual a árvore plantada a ribeiros. Ele também era essa árvore, porque ele estava enraizado sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Defendeu a palavra de Deus. Quando Golias disse: cadê o Deus desses homens? Davi mostrou quem é o Deus dele. Todo o sofrimento que ele teve, todas as dificuldades que ele passou, ele foi crescendo. Deus não quis mais saber de Saul, porque Saul não obedecia. E a obediência de Davi foi tão grande, com os erros que ele cometeu, mostrando para nós que também nós vamos errar nas nossas vidas, mas nós temos que estar sempre preparados para que isso aconteça o mínimo possível. O mínimo possível. Somos seres humanos falhos, mas através dessa palavra nós não precisamos cometer os erros que eles cometeram, porque a palavra mostrará para nós. Davi cometeu um erro grave na vida dele, se arrependeu, o Senhor o perdoou, foi castigado. Mas Deus foi tão grandioso na vida de Davi, que depois que aquele povo assume um reino de Davi, que ele assume, aquele povo mesmo fazendo coisas erradas, demoram mais de 500 anos, Deus tendo paciência. Por que você acha que Deus teve paciência?
por causa de Davi, por causa da atitude de Davi, por causa da humildade de Davi. Porque Davi cobiçava as coisas de Deus, as coisas que tinham valor na vida do Senhor. Em Êxodo 2:11, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 2:11, Êxodo 2. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu seu irmão e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? Ao qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Deus dá uma oportunidade na vida de Moisés, e ele é criado pelo próprio faraó, todo mundo sabe disso. Só que ao mesmo tempo Deus também deixa o outro lado da família cuidar dele. A própria mãe amamentava seu filho e ainda recebia da filha de Faraó para fazer essa obra. Moisés cresce, conhecendo os dois lados da balança, porque Deus nunca deixa o seu povo enganado. A palavra de Deus fala: aquele que crê, se for batizado, será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Por isso Jesus morreu na cruz, todos nós sabemos disso. Moisés sabia que existia aquele povo que era escravo, que era o seu povo de sangue, e que existia o lado do faraó, que era o seu avô de criação. E já grande, no determinado momento da vida dele, ele resolve escolher um lado. Porque Deus fala: você não pode adorar dois deuses, você não pode adorar Deus e as riquezas. Está lá em Mateus 5. E ele tenta fazer da sua própria mão, ele tenta tomar as dores daquele povo, mas ele não consegue, porque para fazer a obra de Deus temos que ser espirituais no entendimento do Senhor. Ele ainda era cobiçoso, era neto de Faraó, ele tinha todas as riquezas na sua mão, tinha uma vida bastarda, uma vida tranquila, e Deus falou para ele que para ele fazer a vontade do Senhor, ele tinha que andar no deserto. Andar no deserto é essa vontade, às vezes, de nós sair doido no mundo, fazendo a vontade do mundo, a vontade do maligno, e não a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela sempre vai contra a nossa carne. Por isso que quando Jesus Cristo é batizado, e ele vai 40 dias e 40 noites jejua, o maligno, a primeira coisa que ele fala: transforme as pedras em pães. Mas depois ele fala: todos os reinos e todas as glórias me foram entregues, eu te dou a quem eu quero, basta que você se prostre a mim. Porque quando nós olhamos para o mundo, estamos nos prostrando ao maligno. Por isso que temos que estar sempre na palavra do Senhor, nunca cobiçar, nunca olhar aquelas pessoas que se enriquecem fazendo coisas erradas. Mais cedo ou mais tarde elas vão cair, é a justiça de Deus. Vão perecer, e nós temos o conhecimento para andar na vida eterna. Moisés pegou esse conhecimento depois de mais 42 anos. Depois de mais 42 anos, ele andou no deserto com aquele povo, e o nome dele ficou aqui escrito nesse livro da vida, que há mais de 1800 anos antes de Cristo nós estamos pregando sobre esse mesmo Moisés. Nós já estamos terminando em Gênesis 6, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 6, 5, 8, Gênesis 6: não cobicemos aquilo que o mundo oferece, mas cobicemos aquilo que Deus tem para nós, que é o melhor. A porta é estreita, mas a recompensa é eterna. Lembra disso. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Igual hoje. Hoje ainda está pior ainda. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra,
E pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de ter havido os feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por causa de um homem de Deus, por causa de um homem de Deus que era Noé, o Senhor dá continuidade ao povo dele, que somos nós. Todo o resto daquela nação estava perecida, fazendo do seu jeito, as concupiscências, as maldades, matando, roubando. A mesma coisa que acontece nos dias de hoje. E Jesus Cristo veio e morreu na cruz, mas ele já estará vindo para julgar. Está chegando próximo a vinda do Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala, eles casavam e davam-se casamento naquela época. Hoje faz as mesmas coisas, mas nós continuamos pregando a palavra. Assim como Noé também pregou. Sabe por quê? Porque Noé não olhava as riquezas do mundo, ele olhava as riquezas de Deus. Essa mesma riqueza que nós temos que estar buscando, as coisas do Senhor, o que tem valor de verdade, porque é um valor eterno para as nossas vidas, e ainda Deus tem o melhor para cada um de nós aqui nessa terra. Mas para nós conseguirmos alcançar esses valores que Deus tem, nós temos que andar no deserto, na dificuldade, ser transformado de fé em fé, de glória em glória. O Senhor deu uma oportunidade para nós através de um único homem, Noé e toda a sua família. Então por isso que nós não perdamos a fé, continuemos avançando, pregando o Evangelho, a palavra verdadeira como ela tem que ser pregada, e Deus se agrada, e a justiça será feita. Em Salmo 73, 22, para terminar, a palavra de Deus fala assim, Salmo 73, 22, fala assim: assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Asaf falando. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há a quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam ou se distanciam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando-se, se desviaram de ti. Apostatando-se, se desviaram de ti, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras, não importando com as dificuldades que ele ia passar, porque ele viu o verdadeiro valor estava em Deus, e não naquilo que o mundo estava oferecendo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou, apenas a Deus prostraremos, quando o diabo ofereceu todos os reinos e todas as glórias. Por isso que essa palavra chegou até aqui, para cada um de nós, porque cada um desses homens que andaram no deserto, ou andaram sobre o mar, na arca construída, depois de 90 anos, fazendo aquela obra do Senhor, sabiam que o verdadeiro valor, e o verdadeiro valor nós também sabemos, está nessa palavra de Deus, porque Ele guia cada um de nós, no nosso coração, fazendo com que a gente continue avançando, nas dificuldades, porque a dificuldade vai mostrar para você se você é crente ou não é. Quando as coisas estão difíceis para vocês ou para nós, e nós viemos aqui ouvir a palavra do Senhor, significa que nós temos fé, porque a maioria das pessoas abandonam a Deus, porque querem coisas fáceis, querem coisas mundanas, e Deus não, a porta é estreita, e isso que Deus mostra para cada um de nós. Mas quando nós caminhamos nessa porta estreita, nós vamos chegar a vida eterna, comendo o melhor que há nessa terra. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Glória a Deus. Vamos estar unindo a nossa fé.
Amém? Vamos estar usando a nossa fé nessa noite. Vamos apresentar a vida do nosso irmão Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel, Rafael, Felipe, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Anielen, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton e Nazaré, Vicente e Valdice, Nathalie, Alice e Aline, Caio, Scarlett, Terezinha, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedito e família, o Anderson, Valdete, Augusto, Valdeci e família, Kaique, Sinésio, Élica, Vera, Andréia, Paulo, Emanuele, Tatiane, Vera, Lohana, Fernando, Ronan, Estênio e Luana. Amém? Vamos levantar nossas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nós apresentamos cada vida diante do teu altar que foi citada nesta noite. Papai querido, o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. E a tua palavra nos diz que a oração do justo tem muitos seus efeitos. E nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos cada um deles diante do teu altar. Papai querido, alcança nesta noite cada um com a cura, com a libertação, com a transformação. Papai querido, e com a paz do Senhor, supra as necessidades de cada um deles nesta noite, entra com a providência do Senhor. Papai querido, apresento também o pai ali da professora Luciane. Papai querido, alcança ele ali, ó Pai, ele se encontra enfermo, se encontra entubado naquele UTI. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor é o médico dos médicos. Nós sabemos, se o Senhor quiser, o Senhor reverte essa situação, como o Senhor pode reverter a situação de cada vida que nós citamos na Tua presença nesta noite. Papai querido, então alcança com a Sua misericórdia. Alcança, Senhor, com o Teu poder sobre eles nesta noite, dando a oportunidade de vida de salvação, Pai, nós te pedimos nesta hora. Papai querido, e nós apresentamos também os irmãos, apresentamos, Senhor, nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, cada um que nos ouviu nesta noite. Papai querido, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham ser derramadas sobre a Tua igreja, sobre cada um que nos ouviu nesta noite. Nós apresentamos também a semana que se inicia, nós apresentamos os nossos locais de trabalho. Desde já, ó Pai, Senhor, envia o Teu exército de anjos e vai desfazendo, ó Pai, toda a ferramenta preparada, toda obra contrária, tudo que não provém do Senhor contra as nossas vidas nos nossos locais de trabalho. Mas que a paz e a sabedoria do Senhor, a capacitação do Senhor venha estar conosco, que tudo que fizermos, ó Pai, venha ser diferente, venha ser por excelência. Papai querido, nós te louvamos por estarmos aqui, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel, ainda que nós não merecemos, Senhor. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido generoso nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por este momento, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.